Ah, sim. Boa noite. Boa noite. Que prazer Oi. estar com vocês aqui mais um dia. Faz um tempão que a gente não faz mais uma formação, que a gente estava tudo engajado no abril aqui. E muito feliz da sua presença aqui, Cíntia. Você foi muito desejada entre nós. Já chegou a falar, mas será que ela vem? Ela vem. Como não? Ai, Não, e é quero... muito bom também. Eu que agradeço o convite, né, para a gente conversar, papear. Eu queria até perguntar um pouco para vocês como que vocês preferem fazer, porque a gente tem um tema super complexo, né, para falar aí em uma hora, para conversar sobre algumas questões principais. Eu até separei alguns slides de apoio, se vocês preferirem assim, né? Não sei como que vocês têm feito ou preferido, ou a gente pode ir conversando aqui também sem o apoio visual dos slides, se vocês preferirem. Mas eu optei por fazer um levantamento das dúvidas, então agradeço, chegaram ali mais de 40 respostas. Falei, meu Deus, precisamos de 40 horas para tudo isso, porque tem desde dúvidas de procedimentos em si, dúvidas de como conduzir, dúvidas de escola, dúvidas de mães. Então, eu acho que foi bastante variado nesse sentido, né? E como a gente tem uma hora especificamente, não é um momento em que a gente vai conseguir passar por todas as questões teóricas, claro, da análise do comportamento para debater o tema. Então, eu queria que fosse o máximo proveitoso possível para vocês nesse sentido. Tá, Lili, você que já conhece bem o grupo, como que você acha melhor a gente levar? Quer que se eu Eu puder acho compartilhar? bacana se você tem minha opinião, né? O slide eu acho que é Uhum. legal, porque, de certa forma, vai falar com todo mundo, Tá e bom, depois, no finalzinho, uns 20 minutinhos, 15 minutinhos que sobrar, a gente vê perfeito, dúvidas que surgirem agora, porque você já tem as dúvidas com você, né? Então, acho que dá para. perfeito. Então eu já vou tentar contemplar algumas coisas do do que foi Se a perguntado. pessoa ligar que você não foi abandonada, Acho que o pessoal tem. aí eu digo, se for logo com a senhora, eu digo, Estou Aí, ativando o mudo aqui. eu preciso só dar permissão para compartilhar, que aqui está bloqueado para mim. Cadê Camila? Camila. Oi, Gilmar, até tu está por aqui. parece. Coloquei aqui a permissão já. Colocou? Tá. Então eu Tá. vou usar o slide como um suporte mesmo, tá? Opa, peraí que não tá aparecendo aqui para mim. Aí, foi. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode mandar no chat, ou se vocês quiserem abrir o áudio, para mim não tem problema nenhum, até prefiro. Só colocar a apresentação e vocês me dizem se está aparecendo para vocês. Tá aparecendo. Tá? Então, perfeito. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre seletividade alimentar hoje, né? Eu vi que vocês são um grupo bastante heterogêneo, tá? Então, eu vou conduzindo esse bate-papo também com base no que vocês me mandaram de dúvidas e a gente vai ampliando aqui para o que for necessário, tá? Mas acho que eu sempre gosto de começar essa conversa pensando um pouquinho em qual que é a função da alimentação na nossa vida, né? Então, eu gosto de colocar o que que é comer para você, porque a gente está falando de um ato cotidiano, né? Então a gente come todos os dias, a gente come várias vezes por dia, a gente tem que comer até o último dia das nossas vidas, e isso tem múltiplas funções mesmo na nossa vida, né? E aí nem estou falando de funções, aí os analistas do comportamento já sabem, né, do que se trata, mas eu estou falando mesmo de funções biológicas, né? A gente tem que comer para sobreviver, a gente tem que comer porque é uma necessidade básica, é uma necessidade de manutenção da vida, e acaba que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, faz isso de modo muito natural, né? Então a gente não para pensar tanto sobre o processo da alimentação em si, a gente, lógico, pensa o que que a gente vai comer hoje, o que que a gente vai preparar ou onde a gente vai comprar para consumir os nossos alimentos,
mas quem não tem um quadro aí de seletividade alimentar, e hoje eu não vou nem entrar tanto nas questões diagnósticas, né? Mas para quem não tem questões e dificuldades com o processo de alimentação, isso se torna tão natural que a gente nem para pensar o quanto pode ser difícil para pessoas que têm alguma questão voltada a isso, né? Então, o comer, ele passa por expectativas de prazer muito altas. A gente hoje se relaciona através da comida também. Então, muito da nossa interação social, do nosso compartilhamento com amizades, com relacionamentos amorosos, enfim, com o trabalho, em várias instâncias, a gente relaciona a alimentação. Então, vários autores, vários artigos trazem que a gente não pode menosprezar o valor das questões sociais relacionadas à alimentação, porque pode acontecer de uma família ficar extremamente privada de situações sociais e relacionamentos devido a uma dificuldade alimentar de um dos membros da família. Então, é bem complicado em relação a isso. Então, a gente não pode subestimar e nem olhar esse aspecto como uma frescura, uma criança chatinha para comer, isso daqui é falta de educação, ou é fruto de uma criança, ok, ou é fruto de uma criança mimada. E eu estou dizendo isso, às vezes pode parecer, nossa, mas alguém fala isso? Muita gente fala isso, né? Então, essa família que já encontra uma série de dificuldades no processo ali natural, né, do desenvolvimento de uma criança autista, por exemplo, ainda tem que lidar com esse julgamento social, né? Tem que lidar com o julgamento público, tem que lidar com questionamentos de coisas que não deveriam nem estar em questionamento nessa situação. Então, acho que é legal a gente pensar o que que é comer para você, o que que representa a alimentação para você. E aí a gente tem que entender o que que representa a alimentação para essas famílias que nos procuram, seja na escola, seja num contexto clínico, né? O que que essa família busca e como que a gente pode tentar auxiliar nesse sentido. Então, a gente vai ter que pensar que são vários pilares, tá? A nutrição é um deles e muito importante. No desenvolvimento inicial, a gente tem que pensar que você ter o seu corpo bem nutrido vai ter uma relação direta com o seu desenvolvimento cognitivo, né? Principalmente ali nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Vai ter impacto direto com o aprendizado. A criança que não se alimenta aprende pior. Ela rende menos pedagogicamente na escola, por exemplo, né? A gente pode ter impactos muito grandes na saúde que, a depender do nível, são irreversíveis. Então, a gente tem desde crianças com níveis de comprometimento um pouco menor, até crianças que chegam a níveis, por exemplo, de terem que se alimentar por sonda, né? Então, a gente vai chamar isso de alimentação interal. Quando o aporte de nutrientes, né? Quando a dieta ali calórica dessa pessoa não é ingerida de maneira oral, via oral, ela precisa ser estabelecida por outras vias. E no autismo, pessoal, a gente precisa ficar bastante atento, porque, perdão, às vezes enganam, né? Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que saiu esse mês, que eles estavam falando de ganhos a longo prazo depois que acaba uma intervenção intensiva em alimentação. E o quanto que pode ser enganoso você ter uma dieta que já está de acordo em relação ao que é exigido do ponto de vista calórico, energético, mas não nutricional. Então, tem muitos meninos autistas, né? Meninos, meninas, enfim, pessoas autistas que têm sobrepeso, inclusive. Então, a pessoa seletiva não é necessariamente aquela pessoa só mirradinha que teve a perda de peso. Às vezes você tem uma criança, isso eu vi em algumas perguntas de diretores de escola, né? O pessoal que está relacionado à escola. Às vezes você tem uma dieta de poucos itens, mas esses itens são extremamente calóricos. Então, você acaba por ter uma dieta hipercalórica, porém muito pobre em relação a nutrientes, vitaminas que essa pessoa precisa para se desenvolver minimamente, né? Para o que ela precisa ali no dia a dia e para o aprendizado dela. Então, o que que é importante a gente pensar? Crianças de fato que têm quadros, né, de ali seletividade alimentar ou um transtorno alimentar pediátrico, que aí
A gente não vai hoje entrar tanto aí nessas nuances do diagnóstico, mas são quadros alimentares infantis importantes e que requerem cuidados, tanto do ponto de vista médico, psicológico, nutricional e de habilidades para se alimentar. Eu tenho que garantir que essa pessoa tem condições físicas de se alimentar. Se não tratado adequadamente, não melhora simplesmente com o tempo. A gente tem uma tendência à piora ou até mesmo uma adaptação. Então, a gente recebe adultos também lá na clínica, né? Com quadros de TARI, por exemplo, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. E a gente vê muitas vezes que eles foram criando estratégias compensatórias. Então eu via que isso era uma dificuldade, então eu compenso de outra maneira. Eu deixo menos perceptível a minha dificuldade. Eu saio para almoçar 30, 40 minutos antes dos meus colegas de trabalho, porque eu não preciso me expor a uma situação social ali que é desconfortável para mim. Então, eles vão se adequando em diversos aspectos, mas pode ser que, do ponto de vista nutricional e de saúde, ele tenha perdas muito significativas. Então, a gente precisa pensar que essa é uma condição que tende a perdurar ao longo da vida, né? Se hoje a gente fala mais sobre o assunto, imagina lá atrás, o tanto de adulto que tem TARI e nem sabe, que tem TARI e nem entende por que que é tão difícil comer, né? E algumas das perguntas que vocês mandaram, que eu acho que é super importante, diz respeito a, em relação ao autismo, né? Quando que é rigidez comportamental? Quando que é seletividade alimentar? E é tão difícil, às vezes, a gente separar essas variáveis, né? Porque eu posso ter um quadro alimentar resultante de uma rigidez comportamental que provavelmente ela vai se manifestar em todas as áreas, não só na alimentação. Então a gente começa a tentar entender, falar, opa, então essa pessoa ela tem uma série de rituais em várias áreas, em vários campos, em várias frentes, e não seria diferente na alimentação. Independente disso, a gente tem que lidar com essa questão. A gente tem que entender quais são as alterações do ponto de vista sensorial. A gente tem que entender se a gente vai ter que trabalhar numa equipe interdisciplinar, que é essencial. Então, o analista do comportamento, né, falando ali aqui da minha posição, não pode achar que ele vai conseguir intervir em todas as frentes necessárias para alimentação sozinho, porque tem outras áreas que fogem do nosso escopo de competência. Então, eu não trabalho, por exemplo, sem uma nutricionista, né? Porque são questões muito específicas que vão ter que ser planejadas e eu preciso trabalhar em conjunto com ela e não isoladamente, tá? Fabiana mandou uma pergunta aqui, quando a criança tem seletividade alimentar e não tem concentração, e ele é muito hiperativo, pode entrar com suplementação para ajudar em tudo? Aí acho que são duas demandas diferentes, né? Eu acho que você lidar e consultar profissionais que são responsáveis por medicar essa criança para essas características específicas de uma possível hiperatividade, porque a gente não medica autismo, né? Não existe medicação para autismo. Existe medicação para sintomas variados que a gente tem ali em concorrência, né? Vamos dizer assim. Então, aí teria que ter o profissional adequado para isso. E aí eu até pego um gancho de uma outra pergunta que vocês me mandaram, que era relacionada à medicação. A gente tem que ficar muito atento, porque tem muitas crianças que tomam, por exemplo, Ritalina. E Ritalina é sabido, né, que pode ter uma influência direta no apetite. Talvez aquela criança não seja seletiva, talvez ela esteja sob efeito de uma medicação e isso dificulta o processo alimentar. Mas a gente pode ter um cenário um pouco mais delicado, que é você já ter uma criança seletiva e ainda assim, com esse quadro, frente a outras necessidades, tem uma prescrição de uma medicação que inibe ainda mais o apetite. Aí a gente tem um problema extra relacionado a isso. Então, tudo isso tem que ser olhado de maneira macro, tá? Então, não pode ter uma via só de análise, tudo bem? É importante a gente pensar em alguns dados, tá, pessoal? Quando a gente pensa numa população, vou chamar aqui de típica, sem o diagnóstico de transtornos, né, variados do desenvolvimento, especificamente autismo, já existe um índice muito alto de dificuldades alimentares.
tá? Alguns artigos chegam a falar em torno de 35% das crianças. É muita gente, né? E a gente pode até pensar nos aspectos culturais envolvidos com isso. Mas quando a gente passa para a população autista, por exemplo, com transtornos no desenvolvimento, os artigos chegam a mostrar variações muito grandes. Alguns artigos chegando a até 90%. É muita gente. Então, se a gente está falando aí que os últimos dados, né, de prevalência mostram 1 para 36, por exemplo, né? Cada 36 crianças, uma possivelmente desenvolve o TEA, né? Apresenta o quadro de TEA. Imagina que nesse grupo de crianças que tem esse diagnóstico, até 90% podem apresentar questões alimentares. É muita criança. E aí a gente não tem equipe que atenda essa demanda, né? Porque aí começam a entrar aspectos mais especializados, mais específicos que precisam ser tratados. Agora, a minha questão é: será que todas essas crianças precisariam de fato de uma equipe especializada em alimentação? Quantos por cento dessas crianças, aí eu nunca li um estudo sobre isso, tá? Fica a dica. Mas quantos por cento desse grupo de crianças TEA que apresentam questões alimentares teriam de fato alterações num nível que precisaria de uma equipe especializada? Ou se tiver com uma equipe bem formada, também composta por analistas do comportamento e outros profissionais numa equipe inter, já conseguiriam ter ganhos importantes? Às vezes chegam crianças lá na clínica que a gente fala, a gente começa a intervenção, é muito rápido, a gente ajusta alguns ponteiros, vamos dizer assim, voltados a essa rigidez comportamental, e se essa criança tem uma intervenção que lida com várias barreiras comportamentais simultaneamente, a alimentação também flui. Né? Geralmente você fala, nossa, o que que vocês fizeram? O milagre é tão rápido. Na avaliação, a criança já começa a experimentar algumas coisas. Talvez ali a gente não esteja falando de um quadro mais grave aí relacionado à alimentação, tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho aí em relação a isso também, tá? E tem uma discrepância enorme entre a prevalência, né, a demanda hoje para alimentação e o tanto de oferta de serviços que a gente tem para oferecer. Se nem para demanda, vamos pensar assim, demandas da intervenção abrangente, autismo de maneira geral, a gente tem profissionais realmente capacitados, né? A gente tem aí hoje um cenário nacional ainda bastante delicado em relação a isso, né? Expandindo muito, a área expandindo muito, mas ainda tem um déficit, uma lacuna de formação importante. Então a gente precisa entender por que que é tão difícil, né? E pensando ali do ponto de vista sensorial, eles buscam muitas vezes uma previsibilidade, algo que seja mais familiar, algo que esteja na rotina, algo que não me traga surpresas. Então vamos pensar por que que tem uma tendência tão grande a adotarem o consumo de itens industrializados. Essa foto aqui ela diz bastante, né? Então vamos supor, eu como tomate, eu Cintia adoro tomate, particularmente. Mas eu posso provar um tomate que é mais adocicado, né? Eu posso no dia seguinte provar um tomate que é mais macio, ele é mais molenga do que o outro firminho que minha mãe comprou, que estava mais verde. Eu posso comer um dia um tomate que é mais ácido. Se esse tomate está cortado, eu sei qual que é a sensação, né? Na minha boca, a hora que eu morder uma rodela de tomate. Se me entregarem um tomatinho cereja e eu mordo esse tomate cereja, a sensação da explosão e de todo aquele líquido na minha boca causa uma sensação totalmente diferente, né? Quem aí toma, por exemplo, suco de laranja natural? Suco de laranja natural é uma loteria, né? Você pode almoçar num restaurante, tá delicioso, docinho, para mim, docinho é delicioso, tá? Delicioso, docinho, com aquele sabor não muito azedo, e aí no outro dia você tomar, ele tá aguado, a cor tá diferente, o sabor é muito mais azedo, num dia você pega uma fruta que tá amarga. Então, tudo que é natural e foge do nosso controle pode ser mais difícil. Então, eu prefiro muito mais comer essa bolachinha de maisena aqui da marca tal, que todos os dias ela vai ter o mesmo sabor, ela vai ter o mesmo formato, ela vai ter o mesmo tamanho, ela vai ter as mesmas características.
dependendo do nível ali de rigidez do nosso paciente, aluno, filho, até a marca é uma grande mudança. Então, essa bolachinha maisena não tô sendo paga, tá? Da Tostines tem um sabor. A da Balduco tem outro sabor, né? E se eu tenho um nível de rigidez ou de desconforto tão grande assim com esses aspectos sensoriais, pode ser que isso seja um incômodo grande. Às vezes é uma questão visual. Ah, eu como todos esses alimentos, mas eles não podem se encostar no prato. Se um esbarrar no outro, acabou, eu não consigo mais comer. É, por exemplo, tem crianças que comem, isso daí é bem curioso, né? Eu como pão de queijo na casa da vovó. E eu como biscoito de maisena na casa da mamãe. E eu tomo o meu Nescau lá, meu leitinho com achocolatado na escola. Mas se eu tiver que ingerir esses alimentos nos outros ambientes trocados, nunca mais. Aí eu não consigo comer, tá? A Fabi colocou aqui. Meu filho pediu para experimentar hoje sashimi e adorou. Ele poderia. Ixi! Ele poderia ter gostado de algo mais barato. Se lascou. Você deixou ele gostar do alimento mais caro. E olha, curioso, né? O sashimi tem uma textura, né, complicada. E aí, pensando já nas dúvidas que vocês mandaram, uma estratégia que a gente usa bastante são estratégias de exposição constante, né? E a gente vai fazendo experimentações aí desses alimentos por várias vezes seguidas, e tem artigos que chegam a dizer que a gente tem que provar o mesmo alimento de 15 a 20 vezes em média para definir se a gente gosta dele ou não. Tem algumas coisas que a gente gosta logo de cara, tem outras coisas que a gente se habitua a comer e passa a gostar. Outras a gente tolera. Nem tudo que eu como hoje na minha dieta eu morro de paixão. Eu não tenho aquela super sensação de prazer com todo o alimento que eu ponho na boca. Eu como cenoura no meu dia a dia. Mas tudo bem, eu gosto, é um alimento que eu não tenho nenhuma dificuldade em comer, se ela estiver cozida. Crua eu não gosto muito, não. Eu não tenho dificuldade, mas não é um alimento que eu acordo e falo, nossa, hoje eu tenho vontade de comer cenoura. Não, eu aceito. Ela virou neutra. E às vezes nosso trabalho é conseguir transformar alguns alimentos em alimentos neutros, que a criança esteja habituada, que no começo é muito mais difícil e depois ela habitua e ela consegue ingerir aquilo no cardápio e vai trazer um benefício bem significativo a curto prazo, inclusive, né? Tem umas perguntinhas aqui. O Alexandre colocou que tem gêmeos idênticos, entretanto, cada um desenvolveu a alimentação de uma forma. Um é bem seletivo, enquanto o outro tem problemas mais relacionados a rituais. O prato arrumado igual, as colheres devem ser sempre perfeitas. Ainda bem que todos comem alimentos de todos os grupos. Perfeito. Então, você está trabalhando ali em aspectos muito específicos comportamentais, né? Para causar flexibilidade, flexibilidade e rigidez e quebrar esses padrões e esses rituais. E aí, uma coisa que eu falo sempre, pessoal, é que para trabalhar com alimentação e vocês lidarem com alimentação no dia a dia, a palavra de ordem é paciência. A gente precisa ter muita paciência, porque essas alterações elas não acontecem de um dia para o outro. A gente precisa de tempo, a gente precisa de exposição, a gente precisa de aproximação. Claro que em aba a gente tem uma série de estratégias que auxiliam esse processo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aproximação de complexidade de instrução. Eu vi que algumas pessoas escreveram para mim também no Forms. Ele vai olhar, depois ele vai olhar mais pertinho, depois ele vai cheirar, ele vai tocar. Quando a gente brinca e coloca as atividades lúdicas e a gente fala, né, que são estratégias ali de uma certa dessensibilização barra habituação, é isso. Eu tolero esse alimento com casca, amanhã eu tolero sem casca, eu tolero ele seco, amanhã eu tolero ele mais molhadinho. Então a gente precisa ir analisando todos esses fatores. Uma coisa importante, assim como a gente faz sempre na análise do comportamento, eu acho que tem a ver com o que a Margarete colocou aqui no grupo. A gente precisa fazer análises individualizadas. Então, ela colocou aqui, ó, isso não tem a ver com dificuldade de generalização também? Não é, e não só rigidez, acredito que você esteja falando das marcas, né? É um combo. A gente precisa olhar para aquela pessoa, qual que é a função, do que eu estou falando para aquele indivíduo, e aí que a gente vai selecionando as estratégias mais efetivas também.
Agora, uma coisa assim que eu acho que a gente tem que deixar como um mantra, tá? Não existe sucesso na intervenção alimentar se a gente não tiver parceria da família, tá? Da família e de todos os ambientes que a criança vive, com certeza, mas da família é essencial. Justamente pelo que eu falei no começo, essa criança vai fazer isso o tempo todo, né? Ela vai ter que se alimentar diversas vezes por dia, todos os dias, e não tem como terapeuta ou como professor da escola ser onipresente. A gente não consegue estar em todos os momentos. Então, a gente até consegue, por vezes, caminhar bem com aquela criança num contexto mais individualizado, mas se a gente não tiver essa parceria, e essa parceria eu digo, não é só falar, ah, então tá, estou disposto. Não, o teu terapeuta tem que te guiar, o teu terapeuta tem que orientar. Você precisa ter suporte para fazer tudo que é indicado, passo a passo, de acordo com a evolução daquela pessoa em cada etapa, tá? É assim que a gente vai conseguir que pós-momento de intervenção, essas pessoas mantenham isso ao longo da vida, porque é um comportamento que vai ter que ser monitorado por muito tempo, seja pelos familiares, a depender, né, do nível de comprometimento ou da idade, seja pela própria pessoa. Quais ferramentas eu tenho hoje para me monitorar, para conseguir mantendo esses meus ganhos e assim por diante, tá? Ana Paula colocou aqui que o filho comia de tudo, foi diminuindo e recusando, até que só queria farofa, depois só arroz, depois só o mamá. Tá com 5 anos e a mamadeira é a única coisa que aceita. É uma luta, né? Nem porcarias, nem doces, nem salgadinhos, é isso. E essa é uma tendência bem clássica, e algumas pessoas colocaram isso também nas perguntas, em relação a essa redução gradativa, a gente vai flexibilizando, eles vão reduzindo mais, 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 mais e mais, em contrapartida, não sei se é o seu caso, tá? É comum a gente começar com suplementos na paralela, porque essa criança precisa se manter viva, né? Se ele tem 5 anos e só toma mamadeira, eu suponho que nessa mamadeira ou tem um combo ali de Kryptonita, a gente fala que bate tudo junto, várias vitaminas, ou existe uma suplementação direta, né, para que ele não seja internado, para que não tenham outras questões mais graves. Isso pode acontecer de haver essa redução gradativa e pode acontecer um movimento cíclico. Por exemplo, ai, meu filho adotou pão de queijo e ele passou 3 meses querendo comer só pão de queijo. De repente, ele decidiu que aquilo ele não come mais. De repente, eu não gosto mais disso, aí ele elenca um outro alimento e ele não tolera mais aquele que ele comeu exaustivamente, né? E aí tem várias questões voltadas a isso, né? A chance dele enjoar é muito maior, os índices, né, nutritivos daquele alimento são muito mais reduzidos, e aí a gente tem que trabalhar equilibrando todos os pratos. Então, num processo de intervenção, a gente tem alguns controles lá, né, que a gente vai mostrando para os pais. Tão importante quanto a gente conseguir inserir alimentos novos, que é muito importante, é a gente manter os que a gente já ganhou. Porque às vezes a gente fica numa luta ali, como se fosse um ratinho correndo, né, na roda, para conseguir mais, 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 mais. Mas se não tiver manutenção daquilo que já foi conquistado, a gente não sai do lugar. Porque pode ser que você já tenha trabalhado para inserir 40 alimentos novos, mas aí eles não são mantidos no dia a dia, eles não são ofertados a longo prazo, e a pessoa perde tudo aquilo e ele tem 10 alimentos no cardápio, por exemplo, ativos. Então a gente precisa planejar tudo isso também, tá? A Ieda está colocando aqui do filho também, que já tem 12 anos, não come nenhuma fruta, legumes e carnes e fica muito irritado com o cheiro das frutas. E é isso, pessoal. Quando a gente vai olhar para perfis parentais, é, a gente tem alguns perfis, tá? Então, tem um perfil que acho que é o mais clássico, que chama um perfil indulgente, que é um perfil parental que quer muito ajudar o filho, está sedento para ajudá-lo, né? Ansioso para que as coisas deem certo, só que tem uma certa dificuldade de imposição ali de limites em alguns momentos, deixam que a própria criança selecione aquilo que ela julga ser bom para ela, e aí tem um pouco mais de dificuldade nessa relação de uma certa hierarquia e de respeito mesmo, né, para conseguir fazer as coisas juntos, negociado e tudo mais. E tem um perfil que é conhecido como controlador. Isso é muito comum quando as famílias já estão cansadas.
Então, às vezes as famílias chegam e o pai ou a mãe, ou às vezes os dois, falam: olha, aqui já é na base da força. Ele vai comer e pronto. Então, forçam a alimentação, por vezes enfiando a comida na boca da criança, ou ela tem que passar por momentos de muita espera, ou choro, ou outros problemas de comportamento para conseguir terminar as refeições. E tem aquelas famílias mais assertivas que conseguem transitar entre esses polos, né, muito extremos, e a gente auxilia nessa caminhada de até que ponto a gente vai determinar algumas coisas, até pensando na saúde dessa criança, e até que ponto ela vai também ser bastante participativa nesse processo, né? Que ela vai ser colaborativa, ela vai fazer escolhas, ela vai poder colocar a opinião dela, tudo isso tem que ser considerado, né? E aí a gente aumenta as questões de assentimento durante o processo de intervenção. Né, do consentimento, do assentimento, quanto que eu estou participando ativamente, o quanto que eu sou colaborativo. E aí tem várias estratégias para a gente pensar nesse sentido, tá? Tô vendo aqui alguns comentários, algumas pessoas estão, né, descrevendo aí dificuldades dos seus filhos. A Carla colocou, não entendo porque o meu come todos os purês, mas não gosta nem de ver iogurte ou sorvete. São texturas diferentes, apesar de parecerem parecidas, né? Então, a gente tem que pensar, é o sabor, é a textura, é a cor, tem muitas nuances para a gente levantar nesse sentido. Por isso que quando a família chega, é muito importante que eles tenham essa avaliação com uma nutricionista especializada na área. Porque pensa assim, pessoal, a Nutri, ela vai dizer o que eu tenho que fazer, né? Então, o que em relação a quais alimentos eu tenho que inserir? Olha, Cintia, o caminho dessa criança é por aqui. Ela tem um déficit significativo de proteína, ela tem um déficit significativo desse grupo de vitaminas que a gente precisa ali aumentar. E a família, claro, concordando com esse processo, a gente começa a elencar os alimentos. Quando a gente consegue a participação da criança, estou falando criança, mas enfim, da pessoa, né? Adolescente e adulto, quanto mais participação na escolha, melhor. Mas a gente tem que ter um guia de onde a gente vai caminhar. Os alimentos não são escolhidos aleatoriamente. Então, de repente, Carla, vale pensar aí o quanto que o iogurte ou o sorvete vai ser essencial agora ou não, dependendo do nível de restrição, em que momentos que eles vão entrar, né? Uma coisa importante que, sei lá, que a gente pode pensar, não conheço, não sei absolutamente nada do caso, mas será que tem uma questão aí relacionada à temperatura? Será que os purezinhos são quentes, mornos, e o iogurte e o sorvete são gelados? Isso pode ser um problema para ele? Será que é a cor? Né? Então, tem muitas. Será que é o cheiro? Tem muitas variáveis que têm que ser analisadas para a gente conseguir inserir os alimentos novos, tá? A Cris está falando que a filha está avançando aqui com aproximação, consegue tocar, lamber, morder, tudo que tem, tudo que vê e tem interesse. Perfeito, Cris. Isso são ganhos muito importantes. E aí, quando você tem uma equipe especializada conduzindo, você vai trabalhar nessas aproximações, nas apresentações, mas de maneira bastante sistematizada, né, com um suporte, né, para entender todos os processos, de repente acelerar um pouco alguns processos que demorariam muito tempo, e quando a gente consegue fazer isso de maneira estruturada, a gente tem ganhos importantes também, tá? A Fabiana está levantando um ponto importante, que a criança com TEA tem um gasto de energia muito grande por conta das terapias e como suprir isso na alimentação quando tem seletividade alimentar. Eu acho que é assim, criança tem um gasto energético sempre, né, Fabiana? E muitas das crianças autistas, elas têm uma rotina de empresário, né? Então, elas têm já uma rotina que desgasta ainda mais. Às vezes pode não ser fisicamente, pode ser cognitivamente, né? E a gente está falando aí de questões relacionadas à seletividade, e o Gilmar colocou uma coisa aqui importante: tem crianças que têm recusa, recusa total, né? Então, eles chamam de food refusal, que é quando a criança se nega totalmente. Por exemplo, não come mais nenhum alimento, ou não bebe mais nenhum líquido, né? Ou nenhum sólido, ou nenhum líquido, e a gente tem que pensar cada uma dessas variáveis para tomar algumas decisões, tá? Eu vou só avançar um pouquinho em alguns slides. Meu Deus, como passa rápido o tempo.
Algumas coisas eu já fui falando, mas eu quero mostrar alguns apoios visuais para vocês, tá? Aqui eu quis trazer a importância da equipe integrada, né? E aqui não significa que cada pessoa tem que ter tudo isso de profissional, mas olha quantos profissionais podem estar relacionados. O psicólogo ali, analista do comportamento, nutricionista, terapeuta ocupacional, fono, gastro, pediatra, dentista. Dentista é um profissional que por vezes é esquecido nesse processo. E eu já recebi crianças que não comiam e que não deixavam nem a gente fazer uma aproximação da boquinha porque ele tinha os dentinhos podres. E ele provavelmente sentia dor quando ele comia. Então, além de toda a experiência ali já ser difícil, a gente estava associando a alimentação à dor. E é um pareamento que a gente não quer fazer, né? A gente precisa entender a história dessas crianças. Tem crianças que chegam para o processo de alimentação que ficaram, por exemplo, muito tempo na UTI quando bebês. E aí eles tiveram semanas, dias ou até meses de manipulação do rostinho com tubo, com dor, com várias coisas que a gente tem que desconstruir. Tem relações que precisam ser refeitas, e aí tem uma história de aprendizado também, tá? Crianças que têm que passar por otorrino, que tem uma questão respiratória importante, por vezes também o psiquiatra já aconteceu. Então, assim, não existe, pessoal, receita de bolo. Até uma ironia, né? A gente usa isso para alimentação. Não existe. A gente tem que avaliar para intervir. Então, quando alguém fala assim, eu estou fazendo tal coisa com meu filho, é o caminho certo? Não sei. Não sei. Pode ser que o Joãozinho, de 5 anos, tenha um plano de intervenção específico para a seletividade alimentar, e ele pode ser totalmente diferente do plano do Pedrinho, que tem 5 anos, autismo e seletividade alimentar. Quem é essa criança? Quais são as preferências? Quais são as dificuldades? Quais são as potencialidades? A gente tem que aprender a olhar aquilo que já está muito bem estabelecido para usar isso a nosso favor nas intervenções. Olhem as potencialidades, a gente não pode mirar só na ausência num momento de avaliação, né? Às vezes a gente fica tão aflito com as lacunas, com o que tem que melhorar, que a gente perde um pouco de vista aquilo que já está estabelecido e a gente pode caminhar a partir daí, tá? Eu vou deixar esse QR Code para vocês, depois eu posso passar também para a Lili, se alguém quiser, é de um e-book, que é o Transtornos Alimentares Pediátricos nos TEA, que foi fruto de um ciclo de palestra que eu fiz pela Nexo, e esse e-book é gratuito. Vocês podem fazer o download, ele tem capítulo de fonoaudióloga, de terapeuta ocupacional, de nutricionista e de psicólogos. E ele é todo voltado para a área de avaliação, tá? E depois vocês podem ter acesso a esse material. E eu também posso te mandar artigos, outras coisas, Lili, se vocês quiserem, tá? Então, pessoal, é importante a gente pensar nisso, porque comer é o que eu falei no começo. O que que é comer para você? Comer vai muito além da boca. Comer é um processo muito mais complexo do que só colocar um alimento na boca e engolir, né? Tanto que tem muitas aulas que eu converso sobre isso. Tá bom, então minha criança já engole os alimentos. E agora? O que que eu faço agora? A gente tem lá na clínica, a gente desenvolveu alguns critérios de alta. E aí a gente tem critérios de alta que são nutricionais e critérios de alta que são comportamentais. E eu vou dizer para vocês aí, mamães, todo mundo, que as crianças atingem muito mais rápido os critérios nutricionais do que os comportamentais. Então, a gente consegue estabelecer e trabalhar com a ingestão dos nutrientes que ela precisa, e aí tem lá os critérios, né? Estar nas curvas de crescimento adequada, ingerir macro e micronutrientes, não depender de suplementos, de alimentação integral. Só que a criança ingerir o alimento não significa 100% que está tudo ok com esse processo. Às vezes a criança come sofrendo muito. Às vezes a criança come chorando, às vezes a criança come com vômitos repetidos. E não é isso que a gente quer. Então a gente tem que pensar em várias etapas, são várias cadeias, para que isso consiga ser feito de maneira minimamente confortável, né? Para o bem-estar dessa criança, porque não tem como fugir. A gente pode escolher não desenhar, a gente pode escolher não andar de bicicleta, se a gente não quiser, mas a gente não pode escolher não comer, né? E eu acho que é por isso que a gente precisa ser muito empático com as famílias nesse momento, porque às vezes chegam algumas situações na clínica assim que parecem.
eu vou usar um termo, tá? Entenda o que eu tô dizendo. Às vezes parece meio bizarro, né? De você falar assim, nossa, mas como que chegou assim? Essa criança come inclinada para a direita, com um utensílio específico no canto da boca, balançando, tocando a música tal, e tem que ser o vovô. Aí você fala, nossa, como é que chegou nisso? E chegou nisso porque todo mundo vai se adaptando e variando para que essa criança coma. Ah, se ela não comia desse jeito, eu vou tentar desse. Aí agora ela não come mais desse, eu vou tentar daquele. Porque no fim, o que que todo mundo quer? Que meu filho se mantenha vivo. E ele precisa comer para estar vivo. Então, se para ele comer eu tenho que ficar do lado direito com a colherzinha azul, fosca, da marca tal, num ângulo tal, eu vou ficar. E aí a gente precisa dar as mãos, né, nesse momento para essa família e olhar isso com muita compaixão e cuidado para conseguir construir e refazer toda essa cadeia de uma maneira mais funcional, né? Porque acaba que fica disfuncional para todas essas pessoas, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de cadeia alimentar. Tolerar o alimento, olhar para ele, encostar o dedinho, colocar na boca, né? Segurar, cheirar, colocar na boca, mastigar, formar o bolo alimentar e engolir. Essa é uma cadeia possível. Eu poderia quebrar essa cadeia em 30 passos. Pode ser que para uma criança entre cheirar e colocar na boca, eu desenvolva 10. Aí ele vai cheirar, cheirar mais pertinho, encostar no lábio entreaberto, apoiar o alimento no lábio do lado de fora, apoiar meio dentro, meio fora, colocar dentro, cuspir. Depende do que essa criança precisa nessas situações variadas, tá? Então, pessoal, não existe o melhor procedimento. Existe o melhor procedimento para aquela demanda, para aquela família e para aquela pessoa, né, que está recebendo o serviço. Eu posso ter uma criança que faz o packing, que a gente chama, que é guardar o alimento na boca, né? Ela fica empacotando, é o esquilinho, né, que eles chamam de squirrel. Então, ele vai ficar ali com aquela bochechinha, geralmente bebês fazem bastante isso também, e isso envolve um risco, né? Então, eu já fui visitar uma vez uma criança numa escola, ela estava na hora do soninho, e quando a gente se aproximou, até a AT se aproximou, ele estava com um montão de comida na boca, há 1 hora dormindo. Ele poderia ter se asfixiado, né? Ele poderia ter, e ninguém viu. Ele saiu do almoço com a comida aqui empacotadinha e deitou. Ele poderia ter tido um problema sério. Você pode ter uma alimentação que depende do outro, a criança não se alimenta sozinha, alguém tem que alimentar, ou depende de utensílios. A gente vê, né, eventualmente mães falando: nossa, eu tive que escrever para marca tal, porque mudaram a embalagem do suco e meu filho só toma naquela embalagem específica. Eu dei um exemplo outro dia de um garotinho que eu monitorei, que a Nescau mudou o canudo, de um canudo de plástico para um canudo de papel. E aí a criança não tomava mais, e também na hora que mudou do canto da caixa para o centro da caixa. E aí ele não tomava mais. Isso me indica uma rigidez comportamental, mais claramente, e não só uma negativa por uma alteração específica ali, sensorial, por exemplo. A gente teve que fazer um procedimento de aproximação e aceitação gradativa, porque a gente não ia conseguir mudar mais essas embalagens a longo prazo, tá? Seleção por cor, não ingestão de líquido, selecionar por característica, né? Ah, então eu gosto de tudo muito tostadinho, se não for assim eu também não como. Se essa criança apresenta comportamentos interferentes, cospe, vomita, engasga, chora, se agride, agride os outros, o que que acontece, né? Qual que é esse cenário? Então, uma coisa importante é que a gente trabalha, eu falei várias vezes que tem várias estratégias, né? Parte dessas estratégias a gente vai chamar de antecedentes e parte a gente vai chamar de consequentes, tá? As estratégias antecedentes para alimentação vão ter como objetivo facilitar. Vamos pensar assim, vamos facilitar esse processo, tá? Vamos deixar esse ambiente mais gostoso, esse ambiente mais agradável para essa criança, colocar coisas que ela gosta, parear estímulos que sejam gostosos para que ela queira estar ali naquela situação e diminuir a demanda. Então, pensem assim: se você tem o objetivo que seu filho coma arroz, por exemplo, que tal a gente começar com um grão de arroz, ao invés da gente começar com uma colherada de arroz ou um prato de arroz? Isso é uma estratégia antecedente,
tá? Ah, então eu vou dar um grão. A hora que ele conseguir, eu dou 2, depois eu dou 3, depois eu dou 4. Nossa, senti mais 3 grãos? Sim. Depois eu aumento, e conforme ele vai se habituando, a gente consegue aumentar os volumes. Se você quer que o seu filho tome um leitinho com achocolatado, porque ele só toma o leite puro, ou você precisa pôr um suplemento que tem sabor e cor, talvez você tenha que fazer isso muito gradativamente. Talvez ver a cor branco e marrom seja demais. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar uma imagem. Essa aqui, ó, por exemplo. Talvez mudar desse pratinho, isso aqui é um estudo, tá? Não é meu, é um estudo publicado. Mudar desse pratinho aqui para esse último, talvez seja demais. Olha a cor. Ele era amareladinho, de repente ele virou verde. E aqui foi feita uma alteração de proporção. A gente chama de fading, essa estratégia, tá? De esvanecimento. Então, aqui tem uma proporção de 80% de um alimento que a criança gosta e 20% que não. Aí ela consegue comer. Aí dali eles passaram para 60-40, 40-60 e 20-80 até inverter a proporção. O que a minha experiência prática diz? Audaciosos aí nesse pratinho. Geralmente eu tenho que começar com 95-5, 90-10, 85-15. E às vezes eu até misturo mais ainda. Puxa, 50% do pratinho vai ter uma mistura de 95-5. Os outros 50% do pratinho são só 100% do alimento 1. E aí a gente vai maquinando aqui, né, como analista do comportamento, como que a gente muda essas características. E essa estratégia de fading, ela serve tanto para a gente mudar textura, para a gente mudar cor, para a gente mudar sabor, para a gente mudar temperatura. Então, para a gente aproximar ou retirar, não é instrumentos, utensílios que essa criança aceita. Ai, meu filho só come na seringa. Puxa, então eu tenho que fazer uma aproximação de uma colherzinha até que eu consiga retirar a seringa. Por isso que eu falei que a palavra de ordem é paciência. Porque se a gente se empolga, né? Às vezes a criança começa a responder bem, eu me empolgo, e aí eu quero dar um passo grande, pode ser que nesse momento a criança recuse e já não aceite mais, tá? Então, existem muitas estratégias, pessoal. O brincar lúdico para fazer aproximações. Às vezes a gente joga jogos que a criança gosta muito lá na clínica e a gente substitui peças do jogo. Por exemplo, eu vou jogar cai não cai. Eu vou usar uva ao invés de eu usar as bolinhas do cai não cai. Eu vou jogar um pula macaco. Eu vou arremessar um pedacinho de batata ao invés de eu arremessar o macaquinho. E aí, de maneira lúdica, gostosa e prazerosa, a gente vai fazendo aproximações consecutivas desses alimentos, tá? Mas esse daí seria o mais básico das intervenções, das estratégias. Culinária, eu sou super fã, né, das atividades de culinária com as crianças. A gente consegue fazer aproximações sem não necessariamente elas terem que comer, mas elas vão se habituando visualmente àqueles alimentos, ao cheiro, ao toque. Eventualmente elas provam sozinhas. Aí a gente vai fazendo uma habituação do sabor e assim por diante, tá? Uso de estímulos visuais, né, são super legais para a gente dar previsibilidade daquilo que a gente espera. Então, uma pessoa falou, né? Ai, minha filha já faz, dá um beijinho, já cheira, já toca, já dá uma lambidinha no alimento. Às vezes, para algumas crianças, a gente colocar esse apoio visual aqui pode ajudar bastante. Ó, o Gilmar colocou aqui que no Comunicateia tem algumas receitas com suporte visuais, caso queiram modelos. Perfeito, Gilmar. E aqui era um caso de uma criança que a gente trabalhava algumas instruções específicas que ela tinha que cumprir. Aí a gente colocava a ilustração do que era esperado, junto com o número de tentativas, né? De previsibilidade daquilo que ela tinha que executar. Tem uns estudos interessantes, tem um estudo do Greg Hanley, que é legal, que ele fala muito da escolha, né? Então, por exemplo, tem um grupo de alimentos, vamos supor que você está trabalhando lá frutinhas, tá? Uva, maçã, banana, morango e melão. E aí a criança escolhe o alimento e ela escolhe o que que ela quer fazer com aquele alimento. Então, por exemplo, a banana eu quero olhar só. E aí ela tica lá os dois. Ah, beleza, ela olha, aí ela é super reforçada, ela tem acesso a coisas legais por ter conseguido fazer aquilo. E aí você começa o procedimento. Dali um tempo, aquilo que já é muito fácil,
vira de um cartãozinho verde, que significava liberação de reforço e consequências sempre legais, para um cartãozinho amarelo. Do tipo, ah, legal, isso aqui que você escolheu, se você continuar escolhendo, você ainda vai ganhar coisas legais, mas não tão legais assim. Aí a gente fala de magnitude de reforço, né? Ah, bacana, você vai ter acesso a alguma coisa que você gosta, mas uma coisa que você gosta mais ou menos, não aquilo que você é louco por. E aí, à medida que a criança vai avançando, algumas respostas mais fáceis viram um cartãozinho vermelho. Legal, você pode fazer isso, mas não tem nenhuma consequência associada. Claro que eu tô falando, a gente não usa essas palavras com a criança, né? Ah, bacana, você escolheu olhar a banana pela, né, milionésima vez, tudo bem, mas aí agora a gente não vai assistir esse vídeo bacana, a gente vai fazer outras coisas. E aí, com o passar do tempo, você vai mudando a complexidade das respostas e mudando o reforçador que você associa com cada uma dessas escolhas. Mas o legal desses procedimentos é que quem escolhe é a criança, sabe? Então, ela também vai tendo atuação nisso e, consequentemente, a gente tem um índice menor de comportamentos de recusa, disruptivos, porque ela que está fazendo as escolhas. Claro que não são todas as estratégias que servem para todas as crianças. A gente vai ter que pensar nos perfis e ir adotando as melhores estratégias, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma estratégia, tem duas estratégias combinadas, né? A gente vai falar de apresentação simultânea, que é quando a gente apresenta dois alimentos juntos, de maneira que a criança tenha que consumir os dois juntos. Para consumir o que ela gosta, ela tem que consumir junto com o outro. A gente faz isso o tempo todo, pessoal. Então, por exemplo, quando eu vou comer salada, eu tempero. Tempero com limão, tempero com azeite, tempero com sal. Isso é uma apresentação simultânea. Eu gosto muito de comer batatinha com ketchup. É uma apresentação simultânea, né? Então, as duas coisas vêm junto com uma hipótese de que o sabor preferido vai atribuir valor reforçador para o sabor não preferido. Não é tão ruim assim. Se eu temperar desse jeito, não é tão ruim. E os meninos às vezes têm tanta rigidez que eles não entendem que o mesmo alimento ele pode aparecer de diversas formas. Então ele não tolera cenoura, mas talvez ele coma um bolo de cenoura, né? Aí tem um componente cenoura, claro que ele não está comendo o mesmo alimento, porque ele já foi transformado em outro, mas pode ser um início ali daquilo. Essa apresentação simultânea, como está aqui, é uma apresentação simultânea que os meninos que são mais malandrinhos dão um golpe na gente, que é separar na boquinha, aí ele cospe o que ele não quer e engole o que ele quer. Quando isso acontece, a gente pode usar algumas estratégias. Uma delas chama blending, que é você mesclar esses alimentos a ponto dele não conseguir separar. Por exemplo, às vezes eu estou inserindo uma frutinha nova, uma banana, e a criança gosta muito de chocolate, de Nutella, por exemplo, e ela já come aquilo na dieta habitual. Você pode começar a fazer um creminho da fruta com chocolate, de maneira que ele não consegue dissolver, dissociar aquele creminho. Ele começa a comer e aí você vai mudando a proporção. Lembra que eu mostrei agora há pouco? Aos poucos, esse chocolate vai diminuindo, essa fruta vai aparecendo. Era um creme igual uma papa, você vai começar a granular essa banana até que viram micro pedaços, até que viram pedaços maiores, até que ela está comendo a banana pura. Então, tem alguns processos que a gente pode fazer nesse sentido. E o que que é importante a gente ter em mente, né? Quando eu como, por exemplo, essa sopa, que é muito comum mães de crianças seletivas fazerem um batidão, né? É o batidão da mamadeira, vai tudo lá, vai ovo, vai carne, vai tudo. Tem vitamina lá dentro. Ah, mas ele come. Então, por exemplo, a criança comer essa sopa de tomate, cogumelo, pimentão, brócolis, não significa que ele vai comer esses alimentos dessa maneira. Porque aqui já não é mais sabor de tomate, pimentão, brócolis, é um sabor único, novo, de todos esses alimentos mixados. Então, a gente tem que pensar que às vezes também dá para desenvolver estratégias para sair dessa sopa e transformar isso no alimento in natura. Gradativamente de novo é um fading, né? E ali em cima alguns exemplos de apresentação simultânea, arroz com feijão, é uma super apresentação simultânea do brasileiro, né? A gente não tem tanto hábito de comer o feijão puro.
Eu gosto, particularmente, mas a gente não tem esse hábito de ir lá num restaurante fazer um prato só de feijão puro. A gente come uma sopa de feijão. Então, tem alimentos que combinam, né? Que a gente vai fazer esse mix. Então, a gente também pode usar isso como estratégias para conseguir dar alguns passos importantes, tá? E aí existem várias outras, tá, pessoal? Várias outras estratégias. Hyplope é uma que você começa com instruções de baixa probabilidade, de alta probabilidade de segmento, coisas que são fáceis para a criança, até você conseguir caminhar para instruções mais difíceis. Esse fading, que é a transformação gradativa do alimento, pode ser feita. Eu gosto muito quando eu consigo trabalhar com gamificação. Então, crianças, né, geralmente com nível 1, trazem algumas coisas bem interessantes para a gente trabalhar nesse sentido, e a gente monta jogos motivacionais com economia de fichas, ganha ponto, a gente faz um mercadão da semana, e é bem interessante, assim, a gente vai montando várias atividades lúdicas, interativas e às vezes até de competição para que eles consigam responder mais para algumas coisas, tá? Deixa eu ver aqui que o Gilmar colocou. A Cintia falou sobre o artigo do Hanley. Tem mais de um, viu, Gilmar? Aí tá falando que eles oferecem cursos gratuitos pelo Instituto. Ótimo, ele deixou o link, pessoal. Já salvem o link, tá? Perfeito. E aí é uma corrente aí, né, que apresentam algumas estratégias. Mas aí a gente tem que pensar de casos mais leves, mais sutis, até casos mais graves. Quando a gente tem casos mais graves, com comprometimento maior, com um risco de alimentação interal por sonda, talvez a gente tenha que utilizar algumas outras estratégias que requerem mais especialização, mais capacitação na condução. Então, tem várias coisas que precisam ser feitas. O que que é importante vocês pensarem sempre? Qualquer intervenção comportamental precisa de coesão e consistência. A gente sempre fala isso. Para você ter modificação de comportamento durável ao longo do tempo, que se mantenha, que se estabeleça, a gente precisa evitar o que a gente chama de intermitência. Ora faz assim, ora faz assado, ora funciona, ora não funciona, porque senão fica muito confuso para a própria criança. Ah, com a mamãe funciona assim, com o papai funciona assim. Com a mamãe eu posso negar, com o papai eu não posso negar. Com a mamãe, se eu forçar um vômito, se eu tiver uma ânsia, porque às vezes a gente tem esse comportamento como operante, que chama, né? Ah, eu forço uma ânsia de vômito porque esse prato sai da mesa. Opa, eu vou começar a usar essa estratégia aqui. Então a gente tem que analisar cada micro comportamento para entender como que ele se distribui nesse todo que a gente está chamando de seletividade alimentar, tá? É bem complexo nesse sentido. E aí, acho que assim, o que eu queria deixar de mensagem é que é possível, né? Às vezes a gente tem uma sensação que não tem mais saída, né? Quando os pais chegam na clínica, pelo menos, eles chegam muitas vezes com um discurso de: Cíntia, eu já tentei de tudo e eu não tenho mais o que fazer. E muitas vezes, eu sempre digo isso, muitas vezes eles tentaram muitas coisas legais, só que eles não mantiveram com tempo suficiente. Porque não é porque você tentou na segunda e na terça uma estratégia que ainda não funcionou, que ela não vai funcionar. Porque pensa, pessoal, às vezes tem uma história, tem uma vida toda de aprendizado dessas recusas. Tem uma vida toda aí. Tem famílias cansadas, famílias com medo, famílias já, como a Lili falou no começo, né? Eu tô cansada. O que que será que eu vou conseguir aqui? Quais são os limites? O quanto que eu tenho que me esforçar ainda e qual que vai ser o retorno disso, né? Mas a gente precisa muito pensar em quais são esses protocolos de ação, né? Quais são os currículos para que a gente consiga avançar e pensar em coisas reais. O que que é possível para a família executar? O que que é possível para a escola executar? O que que é possível para eu, como terapeuta, executar e como que eu linko tudo isso, né? Como que eu consigo fazer um link de tudo isso para ser mais efetivo, tá? Aqui tem uma pergunta. Quando na escola mantemos o protocolo e em casa, na rotina deles, acontecem outras coisas, como proceder? É exatamente isso. Quando a gente tem uma intermitência, eu sempre falo isso na consulta de acolhimento, né? Eu falo, olha, eu quero que você me conte muito o que que você espera de mim
e aí eu ouço, e no final eu falo, eu queria muito te contar o que eu espero de você. Porque dependendo do nível de gravidade do quadro de alimentação, se essa família não tiver minimamente recursos para conseguir executar algumas coisas, e parte disso vai ser responsabilidade minha como terapeuta, prover, ajudar, instrumentalizar, às vezes é pior. A intermitência no processo é pior e pode agravar mais o problema alimentar do que ajudar. Então, a gente precisa estar com tudo isso bem amarrado. Olha lá, Rosane, meu filho vomitava até 15 vezes por dia. Diante disso, cedíamos, diante da ânsia. E com razão, eu entendo totalmente por que que você cedia. Aí tem que entender, Rosane, se essa ânsia era uma ânsia, se ele tinha ali alguma disfunção, né? Então, por exemplo, eu tive um adolescente que ele tinha isso, né? Ele chegou com 12 anos para mim, e vômitos constantes. E a mãe falava para mim, Cintia, eu acho que ele tem uma questão estomacal mesmo, não é controle dele. Aí eu fiz a avaliação, eu falei, não tô convencida. Aí fomos no gastro, ele fez um exame, que era um exame de 3, 4 dias, que ele ficava com uma sonda até o estômago, ele tinha que fazer uns cliques lá quando ele tossia, quando ele comia, quando ele sentava, deitava. E aí fez todo o exame, e aí o gastro constatou que não tinha nenhuma alteração fisiológica que justificasse. Falou, olha, isso aqui não é fisiológico. Eu falei, bom, então vamos lá, você confia em mim? Então vamos trabalhar isso do ponto de vista comportamental. Claro que a gente teve um pico inicial, porque ele tentava ali controlar, ele já tinha aprendido isso, ele tinha 12 anos de história com aquele vômito, e aí depois que a gente passou pelo pico, reduziu, e aí os vômitos sumiram. Mas claro que eu não posso implementar nenhuma intervenção comportamental sem ter antes uma garantia de que não tem outros aspectos fisiológicos, biológicos interferindo naquele comportamento. Porque senão é um comportamento imprudente. A gente precisa ter o aval. Por exemplo, uma coisa que mandaram lá no grupo, também no Forms, já vou acabar, ele prometo. Lá no Forms era em relação às alergias, né? Cíntia, Então, fica poxa, tranquila, viu? É mais né? pelo seu tempo do que o nosso, a gente está amando. Ah, então tá, porque eu tô aqui, eu tenho que acabar às 9, então eu vou ir mais um pouquinho. Por exemplo, no caso das alergias, uma pessoa fez uma pergunta assim: puxa, como é que eu lido com isso? E como é que eu não vou tornar essa criança mais restritiva ainda? E é isso, né? Então eu tenho que entender de fato as crianças que fazem uma dieta alimentar específica, tá? Lactose, glúten, caseína, enfim, não vou nem entrar nos méritos das dietas, porque ele tem de fato uma alteração que justifique a dieta, que daí você vai ter que fazer tendo TEA ou não, sendo autista ou não, isso vai te beneficiar, ou você está engajado em uma dieta por outras razões, né? Então, se você tem uma criança autista e você acredita que aquela dieta vai influenciar e melhorar características do autismo XYZ e ele é seletivo, sim, implementar essa dieta vai tornar ele mais seletivo do que ele já é. E aí eu acho que não é um bom caminho, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Se você tem uma criança que tem alergia alimentar, a nutricionista é fundamental para a gente saber o que que pode ser feito ou não, o que que a gente pode colocar ou não. E uma coisa importante é, quando eles entram na clínica, a gente tem vários formulários, né, de autorização, porque a gente está expondo a criança a várias coisas. E muitas vezes a família fala assim: não tem histórico de alergia. E não tem mesmo. Mas quando eu vou ver, essa criança comeu na vida 15 alimentos, 5 alimentos, 3 alimentos. Então, até agora ele não teve, mas eu não sei se, frente à exposição de um universo novo, se ele não vai ter uma reação não prevista. Então, a gente tem que ficar bem atento quanto a tudo isso, tá? Eu não sei quem é aqui, tá como Samsung. Você consegue falar sobre como falar da seletividade na escola, que apresenta o prato feito com 80% daquilo que ele tem aversão? Pessoal, aí entra a nossa batalha das intervenções pensadas por uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Às vezes é difícil para a escola, eu ouço alguns argumentos, não estou generalizando, tá? Mas eu ouço alguns argumentos assim: não, ele não pode ter a comida dele, porque os outros não podem ter. Não, ele não pode ter esse privilégio. Não é um privilégio, é pelo contrário, é uma necessidade básica, e privilégio seria ele comer o que os outros comem e não ter que passar por isso, né? Então não adianta colocar um prato com 80% de itens ali que são aversivos, que não é ali daquele jeito que ele vai comer.
Então, eu acho que o primeiro passo é conscientizar. Conscientizar que existe um transtorno específico para isso, conscientizar que tem um caminho de intervenção, que existe um plano a ser trabalhado, né? Porque começa a ficar bem difícil, ao invés da gente melhorar, a gente vai aumentando a ansiedade relacionada à alimentação, ele fica exposto na frente dos amigos, ele tem mais emoções ali variadas referente àquele momento e o problema piora ainda mais, tá? Cíntia, deixa eu fazer uma colocação com relação ao que você falou agora. Pode falar, No Flor. tempo que eu me aposentei, a prefeitura tem um decreto, né? Que a mãe pode ou solicitar alimentação, ela descreve o que o menino come, ou ela levar. É uma Tá, opção. tá. E isso na Geralmente eles levam. prática tem acontecido. Sim, sim. Pelo menos até setembro, sim. Não, mas tem. Perfeito. E é isso, né? Eu acho que todo mundo tem que se empoderar do conhecimento para saber argumentar. Por exemplo, eu já cansei de ir em escolas particulares, por exemplo, que não deixavam eu fazer variações. Agora deixa eu falar, acho que a Samsung é a Cris, não é? É você, Não Cris? sei quem está falando de Samsung que falou não, mas não é não, É Jesus. a Cris, é a Cris. A Cris, eu Porque eu queria não que atendia só abrisse. crianças com laudo, tá? Eu É. Tá, atendia todas. tá. Cris, é você? Então, eu trabalho no escola integral. Oi, É você, né, Cris? Tá aí? não, eu tô Não? aqui, mas o Tá meu não é colocando que Samsung, sem não. laudo a cozinha não pode mudar o prato. Adriana, ela chama. Tá, não é que eu tenho uma amiga que tem caso complicado com uma criança na escola. Eu trabalho numa escola integral, gente. Escola integral é Uhum, complicado demais, porque a maior parte do tempo dessa criança, ela tá dentro da escola. Eu acho uhum. que quando a gente tem uma criança das 8 às 16, a responsabilidade ela é dobrada, triplicada. É, é. É isso, a Roloff. Ah, Roloff, queria tanto que você falasse. Você quer falar, Roloff? Consegue? Consegue, bonita? Não, Não. então mais ou menos eu conto. Ela tá com vergonha, né? Tá. E a Então, Fabi colocou aqui que mesmo com laudo ela não conseguia, viu? E os dela eram integral. a Teve. gente também, assim, a gente, aqui, vou falar da Prefeitura de São Paulo. O caso da Prefeitura de São Paulo é assim: você só tem uma alimentação diferenciada desde que o médico descreva isso, falando se é uma seletividade ou se é uma alergia, alguma coisa assim. Caso isso não aconteça, a luta é grande. E aí eu falo das adaptações razoáveis, é isso que eu entraria nesse quesito de adaptações razoáveis, porque a comer é um comportamento. Então, Uhum, como a gente tem falado de outras habilidades, a gente também está falando de comer. E uhum, assim, a gente tem casos que da criança não ter que ser retirada da escola, né? Ela tem que pedir. Ah, a Mônica pode falar também, né, Mônica? Ela tem que ser retirada da escola, de estudar, desse direito que é obrigatoriedade de estudar, porque ela não se alimenta de forma nenhuma. Neste caso, não sei se você já teve essa experiência, de forma legal mesmo. Como que você conversa com essa escola? Falando sobre as adaptações razoáveis, essa aproximação sucessiva, de apresentar pratos diferentes, falando de uma criança que não tem alergia até então, porque, por uhum, exemplo, eu tenho uma criança que ela mama no peito até agora. Então, ela está uhum. no começo da aproximação dessa alimentação, dessas texturas. E é assim, nunca foi para a escola, está 8 horas dentro da escola. Então, assim, É. pelo desespero dessa criança, muitas vezes a direção, a gestão fala assim, olha, vem buscar, porque a gente tem medo de ele passar mal. E é uma preocupação importante. E daí é uma É, mudança muito brusca, é, né? Sem ter um processo de adaptação, é difícil a gente conseguir fazer isso. O ideal aí vem uma outra barreira, é que a gente tivesse uma pessoa especializada para conseguir conduzir isso dentro da escola. Porque às vezes também a equipe escolar não sabe como fazer, né? Às vezes tem alterações ali comportamentais variadas que eles também não sabem como conduzir. E eles vão tentar, enfim, fazer do jeito que eles têm suporte. Então, acho que por isso que eu falo que tem que ter a junção desse time todo para a gente conseguir ter ganhos. Eu já tive situações variadas em escola. Eu já tive escola, por exemplo, que fazia ovo só para o meu paciente.
E aí era uma coisa que eu não queria que acontecesse, que ele já tinha conseguido comer fora e eu tive que entrar na escola para conseguir mostrar e trabalhar a generalização de que aquilo não deveria mais acontecer daquele jeito. E eles tinham medo, por exemplo, não, mas ele vai recusar, a gente não vai deixar ele sem comer, então a gente vai dar isso. E aí o meu caminho foi o contrário, de não, ele já dá conta de comer outras coisas, eu preciso implementar com vocês aqui. E aí isso acontecia dessa maneira. Eu já tive escolas onde a minha criança precisava levar algo particular dele e a escola não permitia, com a justificativa de que as outras crianças iam olhar e não iam poder, e que eles não poderiam fazer isso, e colocar ele, aí acho que era um pouco essa visão, né, numa situação de privilégio em relação às outras crianças. E a gente vai na briga, né, com os pais. É como vocês sabem muito Olha, bem, eu tudo é uma luta. reclamava do Tabuão, mas ultimamente eu tô achando que ele estava bem na frente de todo mundo aqui Tá, de São Paulo. Flor, tá? Na Prefeitura de São Porque, Paulo você está muito além. não, sim, mas eles não fazem, É. eles não fazem proveito do que a gente tem, entendeu? Uhum. Não A sei Mônica quer explicar. falar. Você consegue, Mônica, falar também? Eu não sei se você vai falar do caso Você quer também da abrir ou você escola, quer escrever? ou escrever. Quer falar? A Mônica colocou: a minha neta, até acho que é nível 1, apresenta seletividade, a escola não demonstrou acessibilidade nesse sentido. Minha filha começou a enviar a marmitinha dela e colocaram lá para comer separado. Ai, você falou isso, Mônica, esse meu paciente que eles falaram que ele ia ter algum tipo de privilégio, quando, né, teve briga, 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 eles separavam ele das crianças para comer também, porque ninguém poderia ver ele comendo aquele alimento que não era dos demais. Né? Então é uma inclusão muito delicada, né? Nesse Cíntia, sentido. eu convido você aí na hora do recreio nessas escolas que eu trabalhei, do Tabuão. Sempre levaram lanche. Assim, eu pegava lanche das crianças. Eu falava, não, você não vai comer sozinho isso daí, não, que é isso. Né? Que é o Todo ideal, né, mundo. Flor? A gente, né, é triste E a eles gente ver isso trocavam na como a mesa, era conduta bem legal, excepcional, assim. né? Deveria ser a regra, não a exceção, né? É, Então, aqui na Prefeitura de São Paulo, principalmente quando se fala de educação infantil, né? Então, todo um aparato alimentar, e é importante também. Eu trabalhei numa escola, tinha self-service, tinha receita, tem um trabalho bem bacana. Não vou falar, né, que tem coisas muito boas. A gente para num sentido de legislação, até que ponto as pessoas Uhum, entendem que também é um comportamento, que isso também pode ser aprendido, que eu uhum. preciso também. Eu acredito que não tem esse entendimento. E que E muitas por vezes tem que entrar no PEI, isso, a entendeu? Como uma ocupabiliza a alvo, um família. alvo. Isso é o que eu tenho falado muito, né? Ou culpabiliza essa criança, não come porque a mãe só dá miojo, ou só dá nuggets, ou porque essa criança não aprendeu a comer. Então, assim, É. Eu são acho que questões. no fundo vai se resumindo à falta de informação, Lili, porque muitas dessas pessoas são ignorantes nesse sentido, né? Quando elas alegam algumas dessas coisas, elas não sabem o que fazer, elas desconhecem o quadro. As pessoas não sabem o que é autismo, Lili, quanto mais transtorno alimentar restritivo, evitativo, né? Então, tem alguns lugares que ainda estão um passo atrás, e aí a nossa função capacitar, orientar, conscientizar para que esses direitos, porque são direitos, né, sejam respeitados. A gente não está falando de exceções que não o são direitos, né? A problema gente não são as está mães também pedindo. que não são orientadas, viu? Uhum. E Como, né? eu tive bastante alunos, assim, que também não tinham ideia do que fosse. Sei que o menino Uhum. comia bife cortado em forma de triângulo, arroz e feijão todos os dias. A Ana Raquel está colocando algo similar, que ela tem lá um aluno na escola dela que só come o macarrão. E aqui a mãe disse que ele comia arroz e feijão, só que era separado, até que um dia misturaram, então ele passou a recusar. É isso, por isso que eu falo, não é apresentação simultânea que é boa para todo mundo. Tem apresentação sucessiva, apresentação separada, tem um monte de coisa que a gente tem que pensar, né? Só não pegando mais O seu tempo, caminho aí, né? eu vou dar um testemunho. Quem trabalha comigo, eu trabalho em duas escolas há 28 anos. Tenho dois cargos na Prefeitura de São Paulo e no Estado também trabalhei. Eu nunca comi na escola, almocei. Uhum, Nunca. Então, assim, quem trabalha comigo sabe. Eu como qualquer coisa que eu possa segurar com a mão, sem nenhum tipo de talher.
Eu Tá. não consigo ficar do lado de ninguém que fica batendo o prato ou batendo os talheres. E haja salgadinho e besteira, né, Ela Lili? sabe E que convive pizza, comigo. né? Os eventos que as pessoas vão comigo sabem muito bem disso. E eu fico, ó, Aham. eu fui para Manaus, eu fui para Porto Alegre. Aí, quando uma pessoa que eu Não não come, é conheci, difícil. ó, eles sabem aqui, me conheci lá em Porto Alegre, Lili, vem almoçar com a gente. Nossa, eu não sei Não! o que eu criar para fugir daquela situação. Então, Aham. assim, E não é se que eu, comer, tem que é, lavar os dentes, porque ela fica mal o dia todo. fico mal o dia todo. Então, assim, Aham. E é não isso, é. Lili. Eu acho que é o que eu falei no segundo slide. Essas condições perduram e você vai criando estratégias, né? Então, quem sabe, algumas pessoas próximas de você sabem, muitas Aham. pessoas não imaginam que você passa por isso, né? Então, é isso que eu falo, é por isso que eu falo, não é bobagem, gente, tem a ver com muito, assim, no meu caso, eu como, eu me sinto muito exposta, Nova muito situação. íntimo comer do lado de alguém, entende? Aham. Então, e É, é isso, são outras variáveis que controlam. Fazer assim, Lili, vamos fazer o seguinte: me liga, vamos resolver isso. em casa são 5, você vai ter que trabalhar com 5, Vamos cada fazer um combo familiar. é um combo. E o Lucas é muito legal, ele nunca comeu fruta, nem verdura, nem nada até 20 anos, ele decidiu comer. Foi uma Uhum. coisa, uma decisão. Mãe, eu vi que Partiu é dele. importante. Ele falou, eu vou comer. Foi muito interessante o caso do Lucas. Uhum, uhum. Ai, gente, É. acho que a gente vai ter que remarcar com a Cíntia, porque ela é maravilhosa. Ela Ai, é. é muito rápida. Comecei a olhar e é... já tinha passado meia hora. Ai, Mas estou muito assim, claro, feliz. né, que a gente está falando aqui de coisas muito pontuais. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento para ver vocês. A gente não é, lógico, né, um local para a gente falar de estratégias de maneira mais aprofundada, mas eu acho que isso que é importante a gente pensar, que existe uma condição. A gente tem que identificar quais são essas condições que realmente requerem uma atenção. Tem um caminho, né? Tem um, assim como tem para as outras habilidades, os outros comportamentos têm para alimentação também. E comer é uma cadeia de comportamento complexa. A gente tem que olhar para ele como a gente olha para todos os outros, fazendo plano específico. A gente tem plano de intervenção comportamental só para alimentação, objetivos bem alinhados, descritos, de curto prazo, de longo prazo, até que a gente atinja todas as metas, sempre visando o máximo de autonomia, saúde e bem-estar da pessoa acometida e da família, né, e do entorno. Olha o Rick aí, olha, terapeuta Olha o mais Rick aí. lindo desse mundo. Esses dias, né, o A mim não Theozinho. enjoa de olhar para minha cara, Rick. Não, ele é lindo, olha, nossa, você tá com um cara maravilhoso. Esses dias eles fizeram um trabalho de receita lá na clínica com banana. O Theo fazia mó tempão que não comia banana, ele comeu banana e comeu morango, né? Foi muito bacana, né? Legal. E é isso, é um trabalho. A minha maior ânsia de falar, gente, é um comportamento. Então, assim, existem Uhum. muitas variáveis, não é frescura, a culpa não é a culpa materna, a culpa da família. Claro que todas as relações, a forma alimenta igual. O Marcelo aqui em casa, o cheiro. É. E é difícil isso, Lili, porque sempre que chega uma família, assim, acho que não sei dizer se alguma mãe não chegou culpada, porque é alimentação. Então, muitas vezes elas falam, Cintia, eu não consigo alimentar o meu filho, que é uma necessidade básica. Então, é muito frustrante você não conseguir, na percepção delas, né, adotar isso como uma falha dela. Então, eu tenho uma falha como mãe porque eu não consigo suprir uma necessidade básica do meu filho. E aí a gente entra num processo de mostrar que não é, apesar de ser assim na prática, né? Não é uma coisa que é resultado de uma falha específica dessa pessoa, que tem um caminho, que tem outras pessoas que também passam pela mesma coisa, que tem como a gente mensurar tudo isso e fazer um plano de intervenção para que mude, né? Agora, é necessário uma rede de apoio, né? Porque uma pessoa só da família também tem que assumir todas as responsabilidades nesse sentido também é bastante pesado, né? E muitas vezes a rede de apoio são vocês, né? Terapeutas, nós, professores também. Acho que precisamos ficar sensíveis a essas questões, né? E como a gente deveria estar no PEI, é o que você falou também, né? É. Então, a gente precisa olhar com uma A lente de gente olha aumento. isso como qualquer outro comportamento, né? Passível de mudança, enfim. É isso. Gente, vamos tirar uma foto, que esse momento é muito importante para o nosso. Olha, ô Lili, não Oi, esquece meu de falar que amor. a Cíntia
A Cintia acabou de lançar um livro sobre seletividade alimentar. Eu conferi É com vários isso, artigos, gente. né? Ó, no dia do desconto de 50%, a gente postou naquele grupo. Quando tiver mais descontão, é verdade. A Uhum. escola estava convencendo a escola de comprar, né? O Roloff. A gente estava, a Prefeitura de São Paulo, né? Porque é um tema extremamente importante. E eu vou te É. falar, Cíntia, depois desse momento de pandemia, de isolamento, nós da escola, pelo menos da educação infantil, a gente está tendo situações que a gente não está sabendo lidar porque não existia antes, entende? De uma forma tão impactante, coisas assim, realmente de sobrevivência, porque sem comer a gente, né, adoece. Então, questões bastante assim importantes. Eu É um acredito que assunto esse que não tema tem opção. Não tem é, opção. A gente não tem escolha. Que é o que eu falei, eu posso escolher, não quero desenhar, ou eu não quero andar de bicicleta, ou eu não quero desenvolver algumas habilidades. Comer você não tem escolha. Pelo menos por enquanto a gente não tem. é verdade. Muito obrigada, Cíntia. Quem tira foto para gente aí? Você tira, Gilmar? Tem duas Lili, páginas. Eu não consigo, o meu não dá print, não sei Ai, por quê. quem tira? Vocês querem que eu Jaira? tente? Eu Vocês quero, Cíntia. Deixa eu ver se vai. São duas, ó, vai. Dá um X lindo. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que foi. Vou mandar aqui você ver se tá ok. Dá uma olhada aí, Lili. Cadê? Tirei Sim. duas. Oi? Olá, Tirou meninas. também? Ah, então tá ótimo, gente. Cíntia, eu já vou A deixar um Marilisa convite. aí. Oi, Tudo bem? tudo Já bom? vou deixar. São duas, né? São duas páginas, Cíntia. Você tirou uma só. Ai, mas Ah, peraí, eu também tirei só uma. tira Peraí. a segunda. Ai, segunda não tem câmera. Acho que na segunda A se outra repete. tá todo mundo com a câmera Ô, fechada. povo, aparece aí, gente. Tá fazendo a janta agora. Ah, tá bom, vai. Eu vou mandar a Lili, segunda, mas é que a segunda tá só com os nominhos. Acho que se repetem aqui. Então tá. Cíntia, eu já vou Ah, deixar o minha próximo gente. convite, porque a Cíntia fala de muita coisa, gente. Ai, meu Deus. Atividade alimentar. Ela A gente fala faz de a parte muitas 1, a coisas. parte 2. Depois falar do livro também, da Turma do Bem, que é incrível, maravilhoso, Eu lá na tive com a escola. Marilise falando do livro também. É, foi. Na minha Obrigada. escola, Agora o eu pessoal quero, vai eu levar. quero trocar, agora eu quero Ah, trocar, agora eu quero uma dessa para mim, Gosto de alimentação. da alimentação. A gente fala, a Ai, gente mas gosta de muito legal, papear. gente. E a próxima é maravilhosa. a Lili. Lili vai estar com a gente logo, logo, né, Eu Lili? tô mais difícil do que a Cíntia, né, não, Marilise? Ah, tá. Mas eu já Desde quando eu marquei, sou agora não difícil, tem jeito. gente? Vocês estão me julgando errado. Sou facinho, ó. Toda hora que alguém me chama, eu tô aqui. Não, você é mesmo, você é muito fofa. Na hora já organizou, já deu data, super organizada, maravilhosa. Cíntia, só para Então encerrar, tá, gente. muito obrigada. É um assunto extremamente importante. Quero refazer um convite para outro tema, claro, em outro momento, mas eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, o seu conhecimento, que é de muito tempo, de muitos anos, uma pessoa dedicada, responsável com a análise do comportamento, de entregar um serviço de qualidade, de democratizar esse conhecimento, que aqui está aqui, gratuito. Uhum. Isso tão fácil, né? E você é uma pessoa que eu amo, respeito e admiro. Minha deusa. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada, pessoal. Espero ter contribuído aí de algum jeito e fica o convite aí, já está aceito para uma próxima. Obrigada, gente. Parabéns, foi É, linda mesmo. boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Em 1 hora, arrasou. Eu sou fiel aos horários, eu tenho esse problema. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Lili. Oi, meu amor.